Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre um assunto mega importante chamado saúde financeira. Então, se o teu orçamento está desequilibrado, suas contas estão um caos, esse vídeo vai ser muito importante para você. E por falar em saúde financeira, a gente não pode começar esse assunto sem saber como está a nossa saúde financeira. Para isso existe um índice chamado Índice de Saúde Financeira, e eu vou estar compartilhando com você aqui, ó, o site onde você vai responder uns questionamentos. É bem simples, bem rápido, prático de se fazer. E aí, no final, ele vai te dar um mapeamento de como está a sua saúde financeira, indicando para você os pontos fortes e os pontos fracos, ou seja, onde você está acertando e você está errando. E no decorrer desse vídeo também vou estar compartilhando contigo ali técnicas, procedimentos, posturas que eu adotei e venho adotando para poder permanecer nessa condição. A gente sabe que não é algo fácil de se fazer, de se chegar a esse patamar, mas é possível uma vez que você tenha comprometimento com o teu dinheiro. E se você gostar desse vídeo, já sabe, curte, comenta e compartilha. E também não se esquece, antes da gente começar, se inscreve no canal para que você tenha acesso a todas as informações que eu vou estar sempre compartilhando por aqui. Dessa vez eu fiz algo um pouquinho diferente. O dever de casa que eu costumo deixar lá no final, eu já coloquei logo no início, mas a minha recomendação para você é consumir o conteúdo desse vídeo primeiro e depois você vai lá e faz o seu mapeamento para que você reaja da forma correta à sua saúde financeira no intuito de melhorá-la. Mas vamos lá, vamos então começar a falar desse tema respondendo uma das principais perguntas, que quando a gente fala sobre saúde financeira, o primeiro passo é de organização. E para se ter organização, você precisa arrumar a casa ali e começar a capitalizar, a juntar uma grana, juntar dinheiro, tá? E por que é tão difícil se juntar dinheiro? Vamos lá, na minha concepção, tudo aquilo que a gente não tem clareza onde se vai chegar causa obscuridade e a obscuridade nos leva a um bloqueio, uma desistência, um desânimo. Então, quando você tem a ideia de que juntar dinheiro é uma coisa muito benéfica para você, cara, você vai com certeza com garra, determinação e você consegue chegar a um objetivo. Então, a maioria das pessoas não junta porque não sabe onde colocar esse dinheiro. E sendo bem sincero mesmo, nem adianta você pegar regras como, por exemplo, a 50-30-20, que você pega o seu orçamento mensal e separa ele em 50% para custos fixos, manutenção da sua qualidade de vida, 30% para investimentos, 20% para diversão, ou na maioria das vezes as pessoas invertem o papel do 20 e do 30, colocam um como uma função do outro, enfim, né? Não adianta você fazer isso, porque para mim essa regra funciona muito bem, mas para quem já chegou ao objetivo, para quem já atingiu uma certa maturidade financeira. E aí sim é interessante fazer a manutenção dessa regra para não voltar ao patamar anterior. Mas o que você tem que fazer, o que funciona na prática? Então, vou citar dois casos aqui. O primeiro é onde sobra pouquíssimo dinheiro. Você termina o seu mês no azul, mas sobra muito pouco. Esse dinheiro que sobra, você já tem que pegá-lo e já tem que colocá-lo num investimento desses de renda fixa. E vamos supor que você não saiba nada. Cara, as caixinhas já servem, porque eles têm a garantia do FGC, elas têm a remuneração acima do dobro da poupança, você tem liquidez diária, ou seja, saque a qualquer momento, e tem segurança. Já é um bom começo e vai te dar tempo aí até você começar a estudar e entender melhor outros investimentos. Mas digamos que você esteja no caso de uma pessoa que não sobra nada ou até está no vermelho. Então a tua situação é um pouco pior. Mas o que você tem que fazer? Qual a postura que você tem que adotar? Cara, diagnóstico. Você precisa sentar e olhar as suas contas e ver o que é que você pode cortar, tá? Com certeza você vai achar algo ali que você possa cortar, que você não esteja utilizando. Às vezes a gente paga até assinaturas aí e não está nem utilizando com tanta frequência. Então, de repente você pode fazer isso. Ou diminuir certos luxos, né? Desde que, óbvio, aquilo não afete integralmente a qualidade de vida da sua família. Mas vamos supor também, vou citar até um terceiro caso aqui que eu não havia nem mencionado, vou citar. Vamos supor que ainda assim você, cara, não consegue cortar mais nada e o teu orçamento está 100% comprometido. O que você tem que fazer então? Cara, opção, renda extra, tem que se virar. Eu mesmo, quando eu passei por um período assim, de muita dificuldade, né, na minha vida, eu já tinha umas habilidades, né? Eu sou eletricista e sou mecânico de refrigeração também. Então, independente do meu trabalho principal, eu adotei renda extra
na refrigeração e na elétrica, o que me rendeu bastante grana, eu consegui sanar boa parte das minhas dívidas. O que eu quero pregar aqui para você nessa primeira parte do vídeo? Você, de alguma forma, precisa reagir, reagir. Tem que haver reação, tá? Você não pode ficar só se lamentando em casa, questionando, espraguejando o mundo afora, colocando a culpa em terceiros, terceirizando uma responsabilidade que é sua e somente sua. Depois disso, então, passado esse passo inicial, o que você tem que fazer é começar a montagem da sua reserva de emergência, porque é ela que vai garantir que você não tenha mais nenhum momento, assim, de sofrimento financeiro, mesmo acontecendo um caso fortuito, um motivo de força maior que venha te trazer um desembolso. A gente vai falar dela agora. E antes da gente começar a falar da reserva de emergência, é óbvio que eu vou te dar todo o caminho das pedras, te ensinando como, onde e quanto você precisa guardar para montar a sua reserva financeira ideal. Eu preciso que você absorva uma chave que vai mudar a sua vida de uma vez por todas, que é a seguinte: para cada desafio financeiro que nós temos que lidar, sem uma reserva de emergência, os problemas dobram de tamanho. Então a coisa fica muito mais complicada. Mas vamos lá. Não existe uma regra formalizada sobre quanto deve ser a reserva de emergência, mas a recomendação corriqueira por vários instrutores aí no mundo das finanças é a seguinte: a sua reserva de emergência ela precisa ser de 3 a 12 vezes os seus gastos mensais. Exemplo, então, se você é uma pessoa que gasta R$ 2.000 por mês, sua reserva financeira precisa ser entre 6 e R$ 24.000, tá? Calma, eu vou falar aqui cada caso aplicado, quanto que é ideal para cada pessoa de acordo com seu vínculo empregatício. Primeiro ponto, então, a ser trabalhado: tamanho da reserva de emergência. O que você precisa obter como conceito? Quanto mais sólido for o vínculo empregatício de uma pessoa, menor é o mínimo que ela precisa ter para poder ter paz mental com a sua reserva de emergência montada. Exemplo: servidor público federal estatutário. O vínculo empregatício dessa pessoa é muito difícil de ser rompido. Então, ela não precisa ter 12 vezes o tamanho para poder optar por outras alternativas de investimentos que possuem retorno maior, porém tem risco. Então, ela já vai ter a sua reserva de emergência lá montada. Agora, a pessoa que é autônoma, por exemplo, ela já tem que começar a montagem já focando no alvo de 12 vezes para ela ser o mínimo. Por quê? Acontece alguma coisa. A exemplo aí nós tivemos aí a pandemia Covid-19, tudo fica fechado. Essa pessoa ela vai ter 12 meses para esperar a economia se reposicionar, né, se reestabilizar e ela se recolocar no mercado, dando fôlego até para ela optar por outras alternativas, caso surjam outros mercados, né? A gente sabe que toda crise ela também é um potencial inovador. Então pode ser que essa pessoa até opte por trabalhar com outras coisas, como aconteceu com muitas pessoas aí que migraram para a internet depois da pandemia. Já no meu entender, o camarada que é CLT já tem certos anos ali como trabalhador seletista, né? Rola toda aquela questão ali também burocrática de ser mandado embora e tal. Ele pode ficar no meio termo entre esses dois aí. Talvez ele não precise ter uma reserva de 12 vezes, mas também não ficar no mínimo ali, né, para não ficar descapitalizado caso aconteça alguma coisa, caso queira também ver uma nova oportunidade de emprego e por aí vai. Então, essa mais ou menos é a ideia. Observa que não existe um valor ideal específico. Ah, eu ganho X, então eu tenho que ter isso. Não. Você, com base já nesse conhecimento inicial, já vai estabelecer aquilo que você vai necessitar. Afinal de contas, cada um sabe onde seu calo aperta. Segundo passo: quanto você deve guardar por mês? Eu vejo muita gente reclamando, dizendo que não consegue, porque não tem direcionamento nessa área. Enfim, né, as pessoas estão sempre colocando pedras no próprio caminho para elas mesmas tropeçarem, mas com você vai ser diferente. Vou deixar uma recomendação interessante aqui: tente forçar a guardar no mínimo 10% todos os meses. Olha a lógica aqui do raciocínio. Se você guarda 10% por mês, matematicamente traduzindo, isso quer dizer que você vai levar 10 meses para chegar a no mínimo um valor mensal que você gasta, entendeu? É mais ou menos isso aí que vai acontecer. Então, a recomendação é essa de mínimo 10%, mas a ideia é você tentar forçar isso o mais rápido possível até você alcançar a sua reserva de emergência. Lembrando que isso não é para sempre, isso é algo temporário, até você ter tranquilidade.
você montou sua reserva, depois você vai poder se lançar a outros investimentos. Aí você fala para mim: "Ah, Luan, mas é difícil guardar 10% ao mês, já que eu não tenho esse mínimo, eu não vou guardar". Cara, não faça isso, não faça isso. Guarde o quanto der. Como eu falei lá no início do vídeo, você precisa tomar uma atitude, porque a sua vida financeira ela precisa tomar um rumo que seja benéfico para você. Então eu já vi história de várias pessoas aí que não começaram com nenhum percentual desse que eu estabeleci, mas hoje já consegue se adequar inclusive na regra do 50-30-20, porque chegou a uma maturidade, uma situação financeira estável. Então force, pega ali 10%, não deu 10%, então guarda ali o quanto que der, tá? Até você estabelecer ali a sua reserva completa, chegar ao alvo que foi traçado. Agora vamos ao terceiro e último ponto que eu considero um dos mais importantes na montagem da reserva de emergência, que é sobre onde você vai colocar esses recursos, esse dinheiro da montagem da sua reserva. O primeiro ponto é que ele precisa estar num local em que ele tem o saque, a disponibilidade a qualquer momento. Por quê? Porque no decorrer da montagem você pode precisar utilizar esse dinheiro, né? A gente sabe que a vida é cheia de imprevistos, e mesmo que você tenha que reiniciar a montagem da sua reserva, é melhor do que você, por exemplo, contrair uma dívida através de um cartão de crédito, financiamento, empréstimo, tá? Mesmo que isso aconteça, não desanime, cara. Tem que ter o seguinte raciocínio: é melhor ter do que faltar. Essa é a ideia para você prosseguir. Uma hora você vai conseguir. Eu sei que tem muita gente que fala: "Ah, eu não consigo montar reserva de emergência, porque todo mês tem uma emergência". Eu já ouvi essa frase aí, né, na internet. É, mas uma hora você consegue, uma hora você não vai ter emergência, uma hora vai dar certo. Tem que ter persistência, foco, tá? Segundo lugar, existem rendimentos, eu vou citá-los aqui, que rendem mais do que o dobro da poupança e têm a mesma segurança, tá? São, por exemplo, aí, primeiro exemplo que eu vou dar, o Tesouro Selic. Tesouro Selic, então, é um título público, né, garantido pelo governo, que ele rende muito mais que o dobro da poupança. Ele não tem a garantia do FGC, né, que é aqueles 250 mil por instituição financeira e por CPF. Por quê? Porque quem garante ele, o lastro dele, que a gente chama, a segurança dele, é o próprio governo. Então, basicamente, ele não precisa dessa garantia privada, por isso que ele não dispõe dessa garantia. Mas é super seguro. Caso você perder, é só se o Brasil quebrar. Mas aí, se o Brasil quebrar, quebrou poupança, já quebrou tudo, tá? Quem tem dinheiro em qualquer lugar aí já foi tudo por água abaixo. Então, tem garantia sim, dá para poder utilizar ele como ferramenta para montagem aí da sua reserva de emergência. Lembrando que ele tem disponibilidade a qualquer hora. Outra situação também que você pode utilizar é um CDB de liquidez diária. Pesquise por esse nome. Lembrando que a ideia do CDB de liquidez diária é sempre que ele pague mais do que 100% do CDI. Tá? Eu não vou te explicar muito como é que funciona esse cálculo, vou deixar para um próximo vídeo, mas grava isso, tem que se render mais de 100% do CDI para poder fazer sentido para você. E a gente tem muitos no mercado aí, inclusive as caixinhas, elas já rendem, né, até mais do que 100% do CDI. Você vai ver aí nas propagandas aí, eles colocam lá 110, 115, 120% do CDI, já são bons investimentos aí para você ir montando a sua reserva de emergência. Outro também que dá para a gente colocar e alocar são fundos DI taxa zero. Fundos DI são fundos de investimento. Esses, eles não têm essa garantia, né, da renda fixa, né, dos 250 mil. Mas o que, que ele tem aí de diferencial? Ele tem um gestor por trás, alguém que domina o mercado financeiro, que está fazendo ali as alocações dos recursos e colhendo os rendimentos para os cotistas. Então, como também ele é atrelado ao DI, né, ao depósito interbancário, ao CDI, a esse mesmo índice, né, que equipara os índices de renda fixa, então ele vai ter a rentabilidade bem próximo também. Mas assim, apesar de eu dispor aqui dessa oportunidade para vocês, quem está começando, eu não recomendo colocar em fundo DI, porque não pode não entender certos momentos do fundo, né, uma descapitalização, algum momento ali que esteja em baixa, pode ficar assustado, achar que está perdendo dinheiro. Então, eu deixei aqui a possibilidade, mas não recomendo. Eu acho que o ideal seriam os dois anteriores aí. Bom, o intuito desse vídeo então foi mostrar para você que chegar a uma situação financeira saudável pode sim ser algo trabalhoso, dispendioso, né? Que existe sacrifício. Não vou esconder nada aqui de você. Mas tem muito mais a ver com autocontrole, domínio próprio, disciplina, entrega, comprometimento, consciência, que é o mais importante, de saber que você precisa mudar,
que inclusive nem você e nem a sua família precisa estar passando uma situação de corda no pescoço sempre. A gente tem uma vida inteira pela frente para poder resolver nossos problemas. Então, tomando uma postura adequada, a gente consegue sim melhorar a nossa condição financeira aí. E você vai ver, cara, no final de tudo, é muito satisfatório, mas muito mesmo, vale muito a pena. É um trabalho que é prazeroso. No final, a recompensa ela vem e vem de uma forma bem assim proporcional ao seu esforço. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha com outras pessoas. Ajuda outras pessoas também a tentar mudar esse mindset, desconstruir essas crenças aí limitantes de que nunca dá, eu não consigo, eu não tenho informação. A gente sabe que as ferramentas estão aí, mas você precisa aprender a manejá-la, tá? Então, essa foi a minha recomendação para você. Compartilhei aqui parte do meu conhecimento, algo que eu adotei para mim, para minha vida, né, há um tempo atrás, tem dado muito certo, eu tenho certeza que vai dar certo para você também.